Bem-vindo a esse podcast de Pra Amor de Oyama. Hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos interessantes. Para abrir o programa, esse bate-papo, a gente vai falar de massagem anal. Oh, se você é homem, se você é mulher, se esse é um tema polêmico que tu é curioso, fica até o fim que a gente vai discorrer sobre isso, sobre prazer, sobre dessensibilização, se você não sente nada no sexo, se você não sente nada na cama, se você não consegue sentir essa dificuldade de ter prazer, ou se você só tem quando tu usa o brinquedinho, fica aqui que a gente vai falar com isso para te ajudar nesses aspectos todos que é o nosso tema de hoje. Bom, meu amigo, me conta um pouco do que é massagem anal. Massagem anal, assim, eu já quero começar dizendo que foi uma das coisas mais transformadoras que eu experimentei nesse caminho de resgate do corpo, né? Basicamente, a massagem anal traz a ideia de que nós temos um potencial erógeno muito interessante na região anal, mas que está encoberto debaixo de camadas de tabus, de desconexão, de crenças que nos limitam a explorar esse potencial, né? Além disso, tem o aspecto de que nós trazemos muita tensão na região anal, especialmente nós homens, porque é uma área, exatamente pela questão do tabu cultural, social, etc., é uma área em que a gente tem uma tendência a manter contraída, porque isso nos dá a falsa sensação de que nós estamos impondo alguma coisa quando a gente contrai o ânus, que a gente está sustentando algum tipo de papel social. Então, quando a gente se abre para a possibilidade de explorar a região anal, isso libera um potencial de prazer e de liberação de tensão e de, consequentemente, relaxamento, que é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Na primeira vez que eu ouvi sobre a massagem anal, me veio, assim, eu confesso que eu não senti uma recusa, eu senti, assim, uma curiosidade, mas ao mesmo tempo um estranhamento, mas bom, por que não, né? Por que não conhecer alguma coisa nova? E, nossa, assim, eu preciso dizer uma coisa que eu acho muito importante para mim. Desde quando eu comecei a explorar esse resgate da consciência da existência do prazer anal nos estímulos durante as massagens, mudou a maneira como o meu corpo responde ao prazer. Mudou radicalmente, assim. Eu consegui, com esse movimento, liberar muita resposta corporal, muitos movimentos internos que eu não experimentava quando a minha região anal não fazia parte das minhas brincadeiras sexuais. Então, isso foi transformador, assim, para mim. Eu queria falar uma coisa sobre ânus. Primeira coisa é que é um lugar de muito tabu, de muito preconceito, de muito medo, de muita tensão, várias coisas. E na verdade, quando a gente massageia a região anal, o períneo, a gente está massageando o nosso primeiro diafragma. O diafragma, a gente tem esse diafragma aqui, tem o diafragma aqui embaixo do pescoço e tem esse do cérebro. Quando a gente solta um diafragma, os outros, por ressonância, começam a abrir uma respiração. Então, quando tu solta esse diafragma, por consonância, os outros diafragmas do teu corpo começam a abrir e tu começa a ter uma respiração mais ampla, sim, mais profunda, e teu corpo entra em relaxamento. Então, a gente, quando fala de massagem anal, a primeira coisa que eu queria desmistificar já direto é que você não está somente tratando sobre prazer. Às vezes você trata também sobre trauma. Sim. Sobre alguém teve um abuso, por exemplo, às vezes está retido na região anal. Uhum. Ou você tem na bioenergética, a gente chama o assoalho pélvico ali, pode formar uma couraça. Você sentiu medo, formou uma couraça e você não tem prazer, porque a musculatura está tensa. E aí, na medida que tu relaxa, tu abre o primeiro diafragma e vai abrir, claro, o diafragma da respiração. Aqui vai do cérebro e você vai ficar mais relaxado porque você vai aumentar a expansibilidade da tua respiração também. Tem que ter um olhar mais profundo e terapêutico sobre essa região.
E você pode também liberar traumas, liberar bloqueios e várias coisas que acontecem ali na região anal. Agora eu quero falar mais uma pergunta sobre desenvolver isso com o Shanti aqui, como que tu faz uma massagem anal? Então, é legal entender que quando a gente fala em massagem anal, eu gosto muito de usar também o termo liberação anal. Nós estamos falando sobre duas possibilidades que são muito interessantes. O trabalho externo na região anal, né, que envolve também todas aquelas estruturas que são adjacentes ao ânus, né? Então, glúteos, aquela estrutura ali dos isquios, períneo, etc., né? Então tem muito potencial de liberação de tensão, de traumas que nós trazemos, etc., mas também de acesso a prazer. Então tem essa possibilidade que fica na parte externa do ânus, mas tem também a possibilidade do trabalho interno. A massagem anal envolve uma primeira exploração na parte externa, porque ela vai relaxando o corpo e vai dando informações interessantes para que a pessoa perceba se ela se sente aberta, se o corpo dela se sente aberto para que haja um estímulo interno, porque uma das coisas mais importantes da massagem anal é nunca ter uma agenda, nunca ter uma meta, um lugar a se chegar. Haverá a parte interna da massagem anal se o corpo manifestar abertura para que esses estímulos internos aconteçam. E essa abertura é experimentada a partir do trabalho externo ao ânus, né? E quando há essa abertura, a gente vai fazendo um movimento muito cuidadoso e sem pressa e sem agenda para explorar as diversas possibilidades que podem ser exploradas na parte interna, que vai desde o esfíncter de entrada do ânus, ali é uma musculatura, e é uma musculatura que trabalha em movimentos de contração e expansão, né? E o trabalho cuidadoso, lento e acompanhado de uma respiração consciente, presente, esse trabalho no esfíncter vai ajudando a liberação de tensão armazenada nessa ideia de contração para autorizar também o movimento de expansão. E também existe a possibilidade de fazer o trabalho um pouco além do esfíncter. No Sexological Bodywork, a gente trabalha com um entendimento muito interessante de que pela parte interna do ânus é onde a gente mais tem condições de trabalhar tensões no assoalho pélvico. Então ali dentro a gente trabalha alguns estímulos que são de liberação de tensão. São estímulos em que, por exemplo, a gente coloca pressão num ponto e convida a pessoa a respirar nessa tensão. Ou então convida a pessoa a movimentar o seu corpo para ela, com o seu corpo, explorar a presença do dedo de quem está oferecendo o estímulo, a presença do dedo que pressiona determinadas partes musculares. E assim a gente vai fazendo um trabalho cuidadoso, vagaroso e muito amparado na ideia de relaxamento em torno dessas estruturas musculares que existem ali na região do assoalho pélvico e que é acessada pelo canal anal, né? E adicionando ainda mais um elemento, no corpo dos homens, a gente também tem a próstata. A glândula prostática, ela oferece ali a possibilidade de acessar um conjunto de sensações que provocam um espalhamento dessas sensações que vão nos ajudando a ter mais consciência de toda a estrutura anal e nos ajudando a nos familiarizar com uma parte importante do nosso corpo. Mas que, de novo, por tabus, a gente se desconecta, se dissocia e trata com reserva. Eu quero falar uma coisa só para vocês entenderem. Sabe o G-spot, que é o ponto que todo mundo fala que dá muito prazer nas mulheres? A próstata corresponde mais ou menos anatomicamente ao P-spot, que é o ponto da próstata. Então, eles, como tem essa correspondência anatômica, o tipo de prazer que se tem aí é próximo de um orgasmo feminino. Mas não quer dizer que você vai ter, quer dizer que
pode acontecer isso para você, só para você entender o nível de inervação que tem nesse lugar, como é a sensibilidade desse lugar que a gente está falando, da próstata. Ele corresponde ao G-spot na mulher. Então a sensação de prazer que tu pode ter aí é próximo de um orgasmo feminino de G-spot. Quem não sabe isso, é um dos maiores orgasmos que uma mulher pode ter, de maior êxtase que a mulher pode ter. Então a gente está falando de um lugar que anatomicamente tem uma correspondência e de inervação também muito grande e muito sensível. E como testemunho pessoal, quando eu passo por uma experiência de estimulação prostática, as sensações que eu experimento, elas não são localizadas na região anal ou na região da próstata. São sensações de corpo inteiro. É uma experiência incrível, assim. Isso me capturou de uma forma que não tem volta. Não tem volta. Eu sou fã do que eu experimento quando eu tenho a região anal estimulada. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito também, só para vocês entenderem, que é essa liberação anal. Também, quando a gente tem, que acaba acontecendo muito, é quando a gente faz o toque mais na parte da coluna posterior, que é sacro e cóccix. Normalmente, quando você cai de bunda, o que acontece? Você faz uma fratura do teu cóccix, que é aquele osso do finalzinho, ele dobra para cá. Quando tu faz a massagem anal e você faz esse penteado, você leva o teu cóccix para lugar real. Então você corrige a subluxação do teu cóccix. E quase todo mundo tem esse trauma. Só que quando isso faz, você sente uma liberação real, porque o teu osso está no lugar errado. Quem nunca caiu de bunda no chão? Porque fratura de cóccix, a maioria das vezes a pessoa nem sabe que tem. Mas quando ela faz, você faz o toque por dentro, empurra o cóccix um pouquinho para trás. Isso é uma coisa bem simples de fazer no toque. Ali você palpa o osso posterior e vem e faz o ganchinho. Você coloca o cóccix da pessoa no lugar. Então a gente não está falando somente de prazer. A gente fala aqui também de uma cura de subluxação de cóccix. Imagina assim, eu quero que vocês comecem a olhar para esse lugar também com o olhar de reestruturação desse assoalho pélvico e também até dos ossos que estão lá embaixo. Sim. É fabuloso. E se tu for pensar, essa região posterior também, que pouca gente fala, é onde sai toda a tua inervação para as tuas pernas. O teu cóccix, aquela região, sai toda essa inervação. Então é uma região extremamente sensível. Todo o teu membro inferior, a inervação do teu membro inferior sai dali. Então ela é extremamente inervada, porque está ali, é a base da tua coluna. Tem alguns livros até que descrevem que a base da coluna, que tu consegue massagear por dentro, é onde nasce o Sushruta Nadini, que é o nadi principal do yoga, que vai levar você à iluminação, quando tu abre esse nadi. Olha só, então eu estou trazendo conhecimento médico, estou trazendo conhecimento para você também do Tantra Yoga, que é esse nadi posterior, ele nasce na base da coluna. A Kundalini nasce na base da coluna. Como que tu consegue massagear a base da coluna? Tem gente que tem alguns livros, não sei se tu já leu isso, tem ponto K posterior. De Kundalini Spot. Porque é o ponto que desperta a Kundalini. E várias vezes, não sei se você já viu, acho que já tem experiência com isso, que tocou ali, a pessoa começa a tremer. Porque ali é o ponto K, descrito em alguns livros de massagem, Kundalini Spot, que você faz esse despertar dessa Kundalini no ponto posterior. Isso tudo você pode aprender. Tem lá no curso sagrado esse, dá uma olhadinha lá, você pode aprender tudo isso. Eu queria só adicionar uma coisa a mais sobre isso. Eu já escutei de professores de Tantra, pessoas que inclusive trabalham com o ensino de técnicas de massagem, que chegam a dizer que a massagem anal ela é específica para homens por causa da existência da glândula prostática. E eu queria dizer que um sonoro não. Ela é tanto para homens como para mulheres, porque o enfoque que nós estamos trazendo aqui é prazer, relaxamento e esse trabalho de reconexão com o corpo. Isso vale para homens e mulheres. Os homens, sim, têm lá a glândula prostática, que oferece esse elemento adicional. Mas o trabalho com as mulheres é incrível na região anal.
é muito rico, é muito rico, é uma área a ser explorada. Tem tu tem mais algum lugar que tu gosta ali, alguma técnica que tu gosta de fazer ali nessa região? Você sabe que no primeiro momento, quando eu conheci essas técnicas de exploração da região anal, sempre foi numa característica de ir experimentando os toques, os estímulos num lugar mais passivo. Mas à medida que eu fui assumindo um lugar mais ativo, eu recebo os estímulos, mas eu assumo a guiança do que está acontecendo, isso potencializou a minha experiência. Então, uma das coisas que eu mais gosto é pedir que a pessoa que está me oferecendo os estímulos coloque uma pressão fixa em algum ponto, e eu gosto de vários pontos, tanto pontos externos como pontos internos, e eu assumo a responsabilidade de movimentar o meu corpo em busca de quais partes relaxam o meu sistema e quais partes me oferecem prazer, e às vezes as duas coisas acontecem simultaneamente. Então, o que eu trago como assim, a referência para mim nessa região toda é essa ideia de você assumir a atividade de movimentar o seu corpo e experimentar o que está sendo proporcionado ali pelos estímulos. Isso que o Shanti fala é muito importante, né? Até a gente está estudando o Skydancing Tantra atualmente, que ele fala das 3 chaves, né? Que é respiração, movimento e som. Então sempre, em toda massagem, busquem realmente usar essas 3 chaves. São grandes segredos e fazem totalmente diferença para qualquer massagem. É uma técnica descrita por Margot Anand também, é bem interessante essas técnicas de você usar em toda massagem, na verdade. E outra coisa que eu queria falar sobre esse tipo de massagem se você não quer fazer, não faz, por favor. É um lugar que a gente não obriga ninguém a fazer, tu tem que ir com total cuidado, total apreço, porque é uma região muito sensível e a gente sabe que quem tem cu tem medo, aquela coisa toda. Respeita isso também, não é porque a gente está falando aqui que você tem que experimentar, você tem que fazer. E não se sentir inadequado porque não se sente aberto para poder fazer esse tipo de experimentação. A gente não precisa disso, de mais sentimentos de inadequação. Mas é legal saber que existe essa possibilidade, quem sabe, talvez em algum outro momento você se sinta mais aberto. E como, para a pessoa lá, como que faz a entrada? Como que tu faz? Tu simplesmente coloca? Como que tu faz isso? Tem alguma técnica para dar uma relaxadinha antes, assim? Sim. É importante que tenha técnica para relaxamento, né? Então a gente trabalha de maneira muito cuidadosa, a pessoa escolhe uma posição que seja favorável para ela, ela pode receber um estímulo anal deitada de lado, por exemplo, com as pernas numa determinada posição, ou ela pode se deitar de barriga para cima, mas com os joelhos flexionados, para que seja possível acessar toda a região. Mas independente de qual posição a pessoa irá ficar, é importante ir trabalhando um movimento de aproximação. Então a gente começa a trabalhar primeiro estímulos na pelve, daí vai chegando nas nádegas, aí das nádegas vai chegando ali no períneo, vai chegando na parte externa do ânus, vai começando a sinalizar para a parte externa do ânus que está chegando um estímulo já mais dedicado, né? E isso tudo vai ao mesmo tempo convidando a pessoa para ir soltando sons, respirando de maneira mais profunda, para que ela vá descarregando qualquer tipo de tensão que esteja presente no sistema dela, né? Se você que está oferecendo os estímulos percebe que a pessoa está tensionando alguma parte do corpo, a gente convida a pessoa a relaxar essa parte do corpo, e assim a gente vai construindo uma experiência de relaxamento. Quando esse relaxamento está presente, aí você começa a oferecer estímulos com um pouco mais de pressão, de preferência com a pessoa sugerindo que tipo de pressão você irá colocar no estímulo. Então qualquer pressão que a gente faça, a gente sempre checa com a pessoa.
se essa intensidade de pressão está ok, se esse movimento é o que ela estava desejando nesse momento, né? A pessoa precisa manifestar esse consentimento entusiástico de que ela está concordando e se sentindo bem com o estímulo que está sendo oferecido. E a melhor técnica para introdução de um estímulo no ânus é convidar a pessoa para respirar mais profundamente e na exalação ela ir fazendo movimentos de expansão e de contração do ânus. Dá uma piscadinha. Para ir sugando o seu dedo, sugando o dedo de quem está oferecendo o estímulo. Então, na verdade, é o ânus quem está convidando a um estímulo interno, não é o externo fazendo uma introdução de um estímulo do ânus. Isso muda a relação da pessoa com a experiência. A piscadinha que o Pramod está dizendo. O ânus tem esse movimento de expansão e de contração, né? Esse movimento é que vai provocar essa introdução do dedo. Então, assim, ó, isso que o Chat está falando não é quem dá a massagem que coloca, na verdade é quem recebe que puxa. Isso é bem importante, que senão vai doer. E a gente não quer que doa. Então, a pessoa que está lá, ela que puxa. Puxa como? Você inspira e você expira. Quando você expira, normalmente é o lugar que tu mais relaxa qualquer musculatura. Tu expirou, teu corpo relaxa. Inspira, dá uma contraidinha e expira, relaxa. Quando tu expira, tu abre. Quando você inspira, você... E aí tu vai fazendo esse movimento da respiração com o assoalho pélvico, que você vai aprendendo a ter uma respiração mais prazerosa, que a gente também ensina lá no Sagrado Êxtase. Você pode ajudar o teu corpo a mexer desse jeito, de ter essa respiração mais prazerosa, e aí tu faz o movimento do abrir e fechar. De preferência deixando sair um som na exalação, porque isso ajuda o sistema a relaxar. Isso é muito importante. Nossa, a gente falou um grande segredo, né? A técnica de entrar de um jeito mais suave. Sim. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que pode parecer bobo, abre a boca. Você pode não acreditar nisso, mas fecha a boca aí e tenta abrir o fiofó. É difícil. Agora, abre bem a boca e tenta abrir lá embaixo. Viu? É bem sério, tem que abrir. Porque assim, os orifícios têm correlações. Quando você abre os orifícios, fica mais fácil dos outros se abrirem. Tu lembra que eu falei do diafragma lá embaixo? Tu abre o diafragma de baixo, você abre os de cima também. Gente, é simples, não é assim? A sabedoria do corpo vai nos mostrando que as coisas são simples. A gente é que complica tudo. Abre a boca, abre os olhos, que ajuda a abrir lá embaixo, porque é uma abertura dos orifícios também. Se tu puder fazer som, também vai ajudar, porque você vai abrir mais ainda a boca, vai abrir mais lá embaixo também. Tem esse motivo correlacional dos orifícios do teu corpo também. Eu acho isso bem, bem simples e fácil de fazer para quem quer começar a ter essa prática aí também. Eu acho muito interessante. E outra coisa que eu acho interessante, que a gente podia falar, gente, é sobre mapeamento, que eu acho uma técnica que traz consciência para essa região. Sim. O que é mapeamento anal? Experimentar tomada de consciência nas diversas estruturas, nos diversos pontos de experimentação de sensações e de acúmulo de tensão que nós temos na região anal. A proposta do mapeamento é que a gente possa explorar quais sensações e quais conteúdos eventualmente estejam armazenados em determinadas partes do nosso corpo. Então, numa típica experiência de mapeamento, a pessoa que está experimentando o mapeamento, ela convida aquele que está dando suporte a esse mapeamento a pressionar um estímulo, um dedo, né, em determinado ponto da região anal, e ela respira naquele ponto, sustentando aquela pressão.
e observando o que está ali, qual é a sensação, eventualmente qual é a emoção que aflora a partir daquele estímulo. Porque muitas vezes a gente está armazenando nessas cápsulas de energia contida que a gente tem nas diversas estruturas musculares, muitas vezes a gente está experimentando ali a repressão de algum conteúdo que não pode ser, ou não foi autorizado a ser experimentado em algum momento da nossa história, em alguma situação vivida, etc. E às vezes um estímulo fixo num ponto, acompanhado de uma respiração consciente, ajuda a liberar algo que está contido ali, algo que está retido ali. E ao liberar, a gente explora uma abertura de espaço. Então, no mapeamento, a gente vai fazendo uma exploração cuidadosa de determinados pontos na estrutura interna do ânus. Tanto na estrutura de entrada, ali no esfíncter anal, como também de estruturas um pouco mais internas. Mapeamento, para você que está aí vendo a gente, é você aprender com alguém que está ali realmente presença, levar a consciência para cada centímetro dessa região do teu corpo que para você hoje talvez seja um mistério. Mas imagina a tua felicidade de conhecer cada centímetro, cada milímetro de um lugar que é extremamente inervado, um dos lugares mais inervados do teu corpo, mais sensível do teu corpo, e você trazer essa consciência do teu lugar mais sensível para todo o teu corpo. E aí você vai ter, é diferente você ter prazer sentindo só o teu falo, ou só a tua ione, mas quando você começa a fazer mapeamento, e eu falo do body scanning aqui, não só ali na região ali, mas tu fazer isso tudo, todo o teu corpo, e você fazer amor com a consciência de cada centímetro do teu corpo. E normalmente essa região que a gente está falando, a maioria das pessoas não sente. Então você trazer consciência para um lugar que é insensível teu, e você tornar ele sensível, e você se tornar um homem mais sensível, uma mulher mais sensível, e agregar o mapeamento de cada centímetro do teu corpo como um prazer, vai mudar a tua relação sexual com qualquer pessoa, consigo mesmo também, porque você traz aquilo que estava no teu inconsciente, porque ânus é inconsciente. Você vai se tornar consciente do teu inconsciente, daquilo que foi reprimido, daquilo que não pode se falar, daquilo que foi o desejo. O ânus, quando a gente libera essa região, a gente traz consciência para o teu inconsciente, que é um dos lugares mais tabus que você tem. Então você vai se tornando consciente de um lugar que é extremamente sensível. E como é uma área muito sensível e na qual existe muito tabu enfim, todas essas questões que nós estamos conversando aqui, é muito importante que uma experiência de mapeamento anal, você esteja sendo acompanhado por alguém que oferece um campo de confiança, um campo amoroso, porque é uma área onde, eventualmente, você pode acessar determinados conteúdos emocionais, sabendo que você está sendo acompanhado por alguém em presença, por alguém que não vai te julgar por aquilo que você experimentar durante esse tipo de prática. Isso é muito importante. O fato de que há um entendimento de que não existe nenhum tipo de agenda, de lugar a se chegar com esse tipo de prática. Isso é muito importante para a gente ter uma experiência de fato que nos proporcione uma tomada de consciência que nos destraumatize com todas as nossas experiências em torno da região anal. Aí a gente está falando agora de técnicas de sensibilização para vocês. Então, presta atenção que agora a gente vai falar com você diretamente que não consegue sentir o corpo, que é insensível. Primeira coisa que eu quero perguntar aqui pro Xande, por que isso acontece? Por que uma mulher não consegue ter prazer? Por que um homem não consegue ter prazer? Por que um homem não consegue chegar aos meios de fato e nem a mulher aos meios de fato? Por que isso acontece? Tem várias camadas aí, né? Uma camada é o fato de que muitas vezes na nossa história de vida a gente vivenciou situações ou interpretações de algumas coisas
que nos fez entrar em luta contra o fato de que nós sentimos algumas coisas em certas partes do corpo. Então, por exemplo, muitos de nós experimentamos aquilo que nós chamamos de amnésia genital. A amnésia genital tem a ver com a ideia de que nós perdemos a habilidade de experimentar sensações na região genital ou na região pélvica como um todo, por conta da supressão dessas sensações, porque existe algum tipo de culpa, algum tipo de vergonha, algum tipo de trauma que nós trazemos na nossa história de vida. Então nós retiramos as habilidades, ou nós nos tornamos incapazes de experimentar as sensações que aquela região oferece por conta de determinadas interpretações. E aí vai se criando uma dinâmica no sistema sensorial de dessensibilização. Aí a gente pode adicionar mais uma camada. A camada de que muitas vezes nós queremos que o nosso corpo experimente alguma coisa. Então quando nós internalizamos esse tipo de entendimento, eu quero que o meu corpo chegue a tal lugar, eu quero que o meu corpo experimente tal sensação, a gente está pré-definindo que o corpo precisa atender a um tipo de expectativa que não necessariamente é dele. E isso pode colocar o corpo numa experiência de imposição de algum tipo de necessidade que naquele momento não era uma necessidade do corpo. E isso vai fazendo com que a gente, no nível inconsciente, erga determinados mecanismos de defesa. Então, muitos de nós, por exemplo, falando de algum tipo de angústia sexual ligada à inabilidade de experimentar picos de êxtase. Muitos de nós temos mecanismos de defesa inconscientemente erguidos no nosso corpo que nos impedem de experimentar justamente aquilo que a gente mais quer experimentar. Porque o nosso corpo aprendeu a se defender da nossa imposição de uma necessidade que em determinados momentos não era uma necessidade do corpo. Porque a gente não desenvolveu escuta do corpo. Para muitos de nós, a realidade nós estamos impondo ao nosso corpo necessidades que não são dele. Então essa é uma outra camada importante nesse tema da dessensibilização. Mecanismos de defesa. Pessoas que, por exemplo, desejam no nível consciente experimentar prazer, mas ainda não foram capazes de liberar internamente as restrições que existem no corpo às respostas de prazer, por conta de algo que foi experimentado na história de vida ou alguma interpretação que veio sendo carregada lá de trás. Eu quero falar de jeito bem simples. Se tu ouviu, fecha as pernas. Se tu ouviu, tá demorando muito aí no banheiro, isso já é uma repressão sexual. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Ou não tá usando essa roupa por quê? Então, assim, isso tudo é uma repressão. Isso já pode ser uma causa de uma dessensibilização. E se isso foi feito na infância, quando a parte emocional do teu cérebro estava em formação, isso ainda se torna ainda maior. Então, eu estou querendo deixar a coisa bem prática para tu ouvir. Ou se vocês tiveram uma criação muito repressiva, ou se tem uma crença religiosa muito repressiva que não pode ter prazer, não consegue, essas mensagens que às vezes foram faladas milhões de vezes, e até tem um publicitário de Adolf Hitler que fez Hitler ser o que era, ele falava, uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. E você pode começar a acreditar nisso, eu não tenho prazer. Mas isso foi durante a tua infância inteira, tu ouviu talvez isso. Ou durante a tua orientação moral, religiosa, você ouviu isso tudo durante vários anos. Ou você, quando estava brincando, quando era criança, apanhou. Então, assim, é muito mais
simples esse tipo de repressão, e acho que é uma coisa que eu passei, acho que provavelmente o Shanti também deve ter passado Sim, algum tipo de claro, repressão claro. sexual, então, mas eu quero, para você, na prática, é essa fala. A gente está falando com você que ouviu isso. É bem simples isso tudo. E olha que interessante. Ah, puxa vida, pelo amor de Deus, mas eu nunca apanhei, mesmo assim eu tenho dificuldade de sentir prazer na região. Imagina, uma criança está sentindo uma sensação gostosa, ela quer explorar aquela sensação, ela tem a curiosidade para isso, ela coloca a mão lá. Aquela mão que está lá, ela não está lá descansando, ela está lá porque tem uma coisa ali que está chamando. Aí ela escuta um tira a mão daí, não é só tirar a mão, ela inconscientemente ela está enviando um comando interno para tirar também a sensação que estava ali. Essa sensação não é boa, porque meus pais estão me dizendo que isso aqui é errado. Então você começa a suprimir a sensação. Como é que a gente suprime a sensação? Contraindo aquelas regiões musculares, etc., onde está sendo experimentada a sensação. Pronto, você está começando a desenvolver ali uma supressão daquilo que originalmente era para ser explorado, não suprimido. Quando a gente toma uma... Já viu uma criança tomar uma bronca? Ela faz assim com o corpo. Ela fecha toda a genital. E esse fechamento muscular é o que Reich vai chamar de couraça depois, que faz a gente dessensibilizar, porque é uma proteção que você tem do teu corpo para evitar sentir aquilo de novo. E aí você comprime, olha só que coisa, você dessensibiliza a parte que é mais sensível do teu corpo, que tem mais terminação nervosa para sentir. Você, por essa força, você inibe todo o seu sistema nervoso dessa região de sensibilidade. Então, isso tudo, e você pode ver como a criança fica quando ela toma uma bronca, ou pode ver você mesmo quando toma uma bronca de um chefe ou recebe um não. E isso acontece em toda a pelve, e aí fica mais difícil. Por isso que a gente está falando tanto de liberar essa região. Pensando nessa ideia de dessensibilização das nossas, principalmente da estrutura genital ou da estrutura sexual como um todo, é preciso a gente entender que o movimento natural de se curar essas regiões dessensibilizadas é a ressensibilização que deve acontecer de maneira gradual, de maneira cuidadosa, de maneira respeitosa com o corpo, de maneira amorosa, porque se a gente tentar ressensibilizar aumentando ainda mais a intensidade dos estímulos, esse talvez não seja um movimento amoroso com o nosso corpo. Eu quero falar uma coisa disso para explicar para você a parte médica desse negócio. Quando a gente tem um trauma, e, por exemplo, alguém ameaça te bater, você libera muita adrenalina, muito cortisol no teu corpo. Teu sistema simpático de fuga ou de luta vai estar presente. E aí o que o teu músculo faz? Contrai. E se você vai fazer essa massagem colocando mais pressão ali, ele já está assim, você tem que aprender a fazer o sistema de relaxamento do teu corpo entrar em ação, que é o sistema parasimpático, é o vago ventral, é o engajamento. Essa coisa que o Shanti fala sobre o amor, na verdade, o amor, quando tu ama alguém, tu pode ver que você fica meio relaxadinho, porque tem uma ativação do sistema parasimpático, do vago ventral, que induz o relaxamento. Então, para você realmente conseguir amar de novo, começar a sentir de novo o vínculo, a relação amorosa, vai ajudar você a relaxar. Então a gente não está falando, a gente também está falando aqui de ciência para você. A gente está falando de algo que já tem comprovação. Você pode, quer a fonte, teoria polivagal de Porges. Tem vários estudos que falam sobre o relaxamento parasimpático, o amor e as relações afetivas. Então, continuando assim, né? E me fala uma coisa, vibrador pode dessensibilizar? Vibrador pode dessensibilizar, sim. Como que funciona isso? Eu gosto do seguinte entendimento.
Não faz tanto sentido intensificar estímulos para experimentar mais prazer num corpo que está tenso, num corpo que está se enrijecendo para tentar sustentar aquele estímulo que está sendo oferecido. Prazer, pegando esse gancho aí da teoria polivagal, da neurociência, prazer é uma experiência, isso que o Pramod está dizendo do sistema parasimpático, né? Prazer é uma experiência que vem da entrega, da abertura para que o sistema parasimpático assuma o protagonismo da experiência. Isso não é organizado a partir de mais contração do corpo. Muitas mulheres usam o vibrador para tentar passar além da camada de insensibilidade, e isso muitas vezes coloca o corpo em intensificação da contração. Ela pode até experimentar um prazer intensificando a contração, porque tem um estímulo muito forte sendo colocado ali, o vibrador, mas isso fará com que possivelmente o corpo assegure que da próxima vez o sistema de contração vai ser ainda mais intenso, porque ali está um sistema de defesa. Faz muito sentido pensar na ideia de que para que o sistema parasimpático assuma o protagonismo, o corpo precisa ir buscando um estado de entrega, de relaxamento. E se o vibrador não estiver sendo usado para apoiar a entrega, talvez ele esteja sendo um elemento que dessensibilize aquele organismo. Eu quero que você aí em casa faça um experimento agora comigo para você entender sobre o que a gente está falando de uma maneira bem prática. Pega o teu braço e faz assim, ó. Mais rápido, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aí, bem quando agora tu passa a mão. Vê se aqui tem a mesma sensibilidade daqui. Se isso for repetido várias vezes até esfolar, cuidado. Você vai ter que reepitelizar essa região, ressensibilizar essa região. E eu estou falando aqui não só dos brinquedinhos eróticos, mas eu também estou falando do punhos de ferro lá, que faz com força vendo pornografia. Uhum. Tem esses dois jeitos que você pode também fazer uma dessensibilização física nesse lugar. Então, assim, esses brinquedos mais potentes e que estão inventando agora, talvez você consiga ter prazer com o brinquedo, mas quando chegar na relação sexual, talvez não aconteça. E aí tu tem que começar a se interrogar se isso está acontecendo para você. Eu consigo chegar no meu êxtase com o meu companheiro, com a minha companheira, ou eu só consigo com o brinquedinho? Você quer realmente vivenciar o amor a dois ou você quer vivenciar o amor com o brinquedinho? Aqui eu tô sendo meio julgador, mas é para ter uma reflexão, tá? Eu acho que é válido também o uso, acho que talvez seja um caminho para muitas pessoas, tá tudo bem, mas eu tenho esse questionamento sobre esses brinquedos aí. E tem uma outra coisa. Você quer sentir um êxtase localizado numa determinada parte do seu corpo e que dura alguns poucos segundos, ou você de fato quer sentir um êxtase que te preenche o corpo inteiro e que dura alguns minutos, que dura algum tempo? Algumas horas, pode ser maior. A gente fala em horas, às vezes o pessoal fala que a gente é mentiroso. Bom, então tá. Mas numa boa, o que você escolhe? Porque tu é mentiroso, assim, chat. Deve ser, né? Deve ser. Igual a história de pescador. Você. Porque, numa boa, esse êxtase que é experimentado da intensidade, do vibrador e tal, ele na maioria a ideia, né, do braço de ferro, que o Pramod está dizendo e tal, da pornografia e tal, esse é o êxtase que vem de um corpo tenso, de um corpo contraído, de um corpo que a respiração está curta, porque é preciso chegar lá, é preciso mobilizar todos os nossos recursos para a gente chegar lá. Olha aqui, ó, tudo contraído, respiração curta. Esse chegar lá veio de um corpo tenso, de um corpo contraído.
O êxtase de um corpo relaxado é muito diferente. O êxtase de um corpo contraído, ele mal alivia. O êxtase de um corpo relaxado, ele transforma. E eu quero dar um depoimento, na real, agora. Quando eu comecei a entender essa coisa do ser sensível, eu comecei realmente a viver o amor, assim. Porque eu tinha sexo, mas não tinha ninguém para sentir. E quando você entra nesse universo do sensível, você pega, o homem principalmente, tu pega o teu órgão mais sensível, a parte tua mais sensível do teu corpo, e você começa a sentir cada centímetro dele. É muito diferente a sensação bem da ponta dele, da cabeça, do sulco que fica entre a cabeça e o corpo, do corpo. Eu estou falando isso porque talvez uns homens estejam me ouvindo aí e talvez ele saiba que ele talvez não consiga sentir as diferenças, nuances que tem aí. E tem um trabalho para ressensibilizar cada pedacinho desse órgão que é o mais sensível e foi reprimido, repreendido e dessensibilizado por muitos anos. E agora, quando tu torna a tua parte mais sensível de novo, e você liga a tua antena, a minha intuição aumentou. Não foi só a minha sensibilidade, porque a minha antena, que é do minha parte mais sensível, voltou a captar o que eu queria para minha vida. Eu acho que vocês nunca começaram a ver que isso é o teu órgão mais sensível, é o teu polo. Uma antena, ela é assim, ela é pontuda. E aqui fica, eu lembro lá na minha aula de física, tem um maisinho aqui, que é onde tem a maior captação de energia do teu corpo. Fisicamente. É isso que representa ali. A gente acha que só a mulher que capta, porque ela é côncava. Não, você é uma antena, meu amigo. E quando você liga a sensibilidade dessa antena, toda a sensibilidade do teu corpo volta. E tu começa a sentir, começa a ter intuições da vida que talvez você não tenha. Porque você castrou a tua antena. Eu também queria deixar um depoimento com relação a sensações que eu passei a experimentar depois de um tempo. Eu descobri que existe no meu corpo, na minha região genital, alguns pontos específicos no corpo da região genital, ali um pouco antes do que é a cabeça, pontos de sensibilidade ali que, quando são estimulados com um dedo muito sutil, em movimentos ligeiramente circulares, eu vou sentindo ondas de energia que vão subindo pelo meu corpo, e assim eu fico ali facilmente 15 minutos, 20 minutos experimentando esse estímulo. Seja eu sozinho me proporcionando o estímulo, seja alguém proporcionando o estímulo para mim. E eu jamais imaginei que existia esse tipo de sensibilidade nessa parte do meu corpo, quando eu estava naquela outra lógica de que, enfim, é o braço de ferro, porque eu também venho desse background. De ferro. Eu venho desse background, meu amigo. E nesse background a gente precisa chegar lá e contrai tudo, e tem que ser rápido, porque alguém pode entrar no banheiro, então, aquelas coisas todas. Eu vou te dar essa dica de ouro mais praticamente que o Xan te deu. Meu amigo, isso vai mudar a tua vida, mas leva a sério. Faz isso 10, 15 minutos todos os dias que tu puder. Toca realmente assim, ó. Lá, tu pega assim, ó, bem com a pontinha e fica. Cada milímetro do teu órgão, você começa a sentir ele, que tu vai descobrir pontinhos que você nunca sentiu. Olha, e não precisa estar firme. Pode estar lá do jeito que está. Tem homens que fizeram circuncisão, ou cirurgia da fimose, tirou a pelinha. Nessa área que você fez a circuncisão, você pode realmente ir lá e ver se você consegue sentir sensações. Porque nas cicatrizes, normalmente a gente deixa de sentir. Mas com o tempo de você ficar ali com a pontinha, delicado, olha, você pode voltar a sentir um lugar que tu não sentia no teu corpo. E esse lugar é o teu lugar mais sensível.
E tem uma outra coisa também importante para adicionar aqui. Não existe ponto mágico que está ali aguardando só o dia que você vai tocar ali, as coisas todas vão acontecer e você vai ver os fogos de Copacabana no Réveillon. O que existe é uma ressensibilização. Então, não se apresse a tomar decisões do tipo, eu não sinto nada aqui nesse ponto, aqui não tem nada para mim. Toca um ponto, explore esse ponto, dedique tempo a isso, explore esse ponto nesses lugares que o Pramod está dizendo aí, e respira junto com isso. E vá dando tempo para que uma ressensibilização possa ir acontecendo ali. Explore outros pontos também. Não ache que você tem que tocar em algum lugar e já de primeiro momento experimentar uma sensação maravilhosa. Construa isso com esse estado de entrega. E isso também é válido para mulheres, tá? Cada regiãozinha lá tem um sabor. Eu gosto de falar assim, leva isso como uma meditação. Faz um ritual para isso. Acende uma vela, bota uma musiquinha que tu gosta, toma pelo menos uma meia hora, assim, toma um banho antes, relaxa teu corpo e fala assim, hoje eu vou ter uma noite de amor comigo mesmo e eu vou mais do que isso. Porque isso leva a gente para uma coisa que é o mistério de si mesmo. Porque são coisas que talvez você nunca experimentou na tua vida e você vai começar a se sensibilizar para entrar nesse mistério, nessa profundidade que é o amor, nessa autodescoberta que é o amor. Mas o amor de si consigo, é você ser sensível no teu lugar mais sensível e isso vai abrir novas portas na tua vida. E quando você criar esse espaço especial para essa meditação, como o Pramod está convidando aqui, retire qualquer agenda, retire qualquer expectativa. Você não tem que chegar a lugar nenhum, você não tem que atingir o êxtase, você não tem que nada. Apenas estar ali, apenas experimentar esses espaços, essas qualidades de experiência. E usa as 3 chaves que a gente falou antes, que você já deve ter me ouvido falar, que é respiração, movimento e som, do Skydance Tantra da Margot Anand. Usa essas 3 chaves que vai ajudar você a estar mais presente e meditativo. E quando você tivesse olha isso, eu estou falando isso aqui, isso vai mudar a tua vida amorosa. Que tu vai estar em presença com outra pessoa. É o maior presente que eu posso te dar. É você estar em presença no amor. No momento mais bonito da tua vida, você está presente lá. Isso não tem preço. Quem já experimentou isso fala assim, meu Deus, o que é isso? É o maior presente que eu posso te dar. E aí você conseguir levar isso da tua meditação interna para isso ser dividido com alguém no momento mais bonito da tua vida. Essa brincadeira que a gente está falando aqui, para você começar com você, e eu fiz muita automassagem, né? E antigamente eu achava que era assim, depois eu fui refinando meu toque para assim, e depois também voltei para lá. Eu também não quer dizer que eu não gosto dos grandes, mas tu também experimentar os pequenos, principalmente nas áreas mais sensíveis do teu corpo, porque isso vai criar uma nova sensibilidade dentro de você. É maravilhoso, eu acho que é uma joia que tu tá ganhando hoje. Tu já fez muita automassagem, gente? Sim, sim. E como foi? Como que foi isso? É maravilhoso. Assim, de novo, né, eu venho de um background em que a gente tinha, né, um determinado tipo de estímulo que a gente fazia no corpo do homem, né? É um estímulo de vai e vem, né, que é bastante conhecido e tal, para chegar a algum lugar. Ok, maravilhoso. Se alguém me perguntasse ali, você tem algum problema com relação a esse tipo de experimentação? Não, nenhum problema. Eu experimento aqui sensações muito agradáveis, não tem nada de mexer aqui. Até que eu comecei a ter contato com essas possibilidades novas. Fui descobrindo, participando de grupos, participando de treinamentos, participando de experimentações, conhecendo o campo do Tantra, entendendo que tinha muitas possibilidades ali, e ali eu fui me abrindo, e meu corpo foi se abrindo junto, e um dos elementos que me apoiou nesse movimento de expandir as sensações de êxtase no corpo foi o trabalho com o autotoque consciente. Eu cheguei a um ponto, Pramod, que quando eu às vezes me ofereço
aqueles estímulos que vêm lá daquele meu background, eu vejo que aquilo já não é mais nada. Ruim. Aquilo é muito pouco. Aquilo é muito pouco. É aquilo... muito ruim, velho. E assim, eu não tenho mais nenhuma motivação para esse tipo de estímulo, nem quando eu estou sozinho, nem quando eu estou com alguém. Agora, essa experimentação cuidadosa, brincalhona, divertida, em busca de novos pontos, novas sensações, sem agenda, com respiração, com leveza, sozinho ou acompanhado, isso é muito mais rico, é muito mais interessante. Mas eu passei pelo autotoque consciente para poder abrir esse campo, né? Esse é um caminho para o amor. E eu quero falar mais uma coisa do autotoque. É uma coisa que está descrito no livro da Beth Martin, que é uma pessoa do consentimento, que eu acho fabuloso sobre autotoque. A gente tem uma via do cérebro que faz o movimento e a gente tem uma via do cérebro que recebe as coisas. Eu acho que é via eferente que vai e via aferente que vem. Quando a gente toca, tem uma coisa do toque que eu vou mostrar aqui. Eu estou pegando essa aqui. Isso aqui via eferente. Agora eu estou sentindo a sensação do gelado da xícara na minha mão. Primeiro você vai treinar a via aferente fazendo, mas quando você estiver sentindo, também sinta a eferente. Sinta que você faz o movimento e concentra no movimento e depois se sente o movimento chegando no teu corpo e como ele vem para o teu cérebro, ele vem para dentro, qual a sensação que vem. Você ter maestria sobre essas duas vias vai mudar a tua vida amorosa. Tu vai ter tanto prazer de tocar alguém, quanto de ser tocado por alguém. Quando a gente faz automassagem, a gente pode descobrir as duas vias. E eu até aconselho você, pega um objeto comum e fica apertando ele e vê o que ele traz de sensação para dentro de você. Porque não é mais pegar uma xícara do patinho. Uau, o que isso me proporciona? E você investigar, mas não investigar a xícara, investigar a sensação que isso traz para você. Qual é a sensação que essa massagem vai trazer para você? De se tocar. Como que teu corpo vai arrepiar o corpo? Uau, observa o arrepio. Vai sentir um gosto na boca quando estiver se tocando. Vai vir um cheiro no teu corpo. Tua postura vai mudar. Você está tocando aqui e fala, qual a sensação dessa nova postura que eu tenho? Essa qualidade do sensível e da delicadeza, ela pode ser vivenciada em você. E só você pode fazer isso. Eu não posso, eu posso te contar que hoje eu vivencio isso. Mas você também pode, qualquer um pode. E degustar disso, que esse é outro fato. Que o prazer, ele é diferente da excitação. A excitação é isso aqui que a gente estava falando antes. O prazer é como eu vivencio isso em mim. Então, o que eu acho legal dizer é que dentro disso tudo que a gente está conversando, esse entendimento para mim faz muito sentido. Prazer, êxtase, não são experiências, lugares especiais que a gente acessa quando a gente faz alguma coisa certa. Na verdade, são experiências que afloram de dentro para fora quando a gente deixa de fazer alguma coisa e se rende àquilo que já é. É um estado de soltura naquilo que já é, naquilo que já existe. E isso muda a experiência. E isso abre a possibilidade de que você seja um observador de si mesmo. O que aflora em mim quando eu me proporciono um toque no meu corpo? O que aflora em mim quando eu recebo um determinado estímulo que eu estou recebendo aqui agora, se eu estou com mais uma pessoa? O que aflora? O que se revela? Porque esse lugar é maravilhoso. E é um lugar de abertura para sentir. Não um lugar de fazer para que aconteça algo. Você já é estático, você já é esse brilho. Na verdade, é só você ter olhos para ver. É você abrir o teu sentido do tato, é o sentido do amor.
Bom, a gente está chegando ao fim aqui. Se você tem alguma dúvida aí, escreve aí pra gente. Por favor, me dá os teus contatos, onde que eu te acho, quais são os seus trabalhos. Me conta um pouquinho aí, Shanti. Eu sou o Shanti Deva, mas as pessoas me conhecem como Shanti. Eu sou terapeuta somático, atuo em Belo Horizonte, eu tenho um espaço em Belo Horizonte de terapias somáticas, de educação sexual somática, terapêutica tântrica, pulsation, que é um trabalho neo-haitiano. Esse espaço se chama Kaya Terapias, Kaya, K-A-Y-A, que é uma palavra que significa corpo em sânscrito. Então esse espaço lá em Belo Horizonte, maravilhoso, a gente tem várias vivências, vários cursos, vários trabalhos, vários atendimentos. E eu tô por aí no caminho, atendendo e conduzindo grupos de Tantra, grupos de Pulsation, esse trabalho neo-haitiano que lida com a ideia de trabalhar o processamento emocional. E um enorme prazer de estar aqui com você, nesse bate-papo. Muito obrigado. Eu estou muito feliz desse bate-papo aí. Eu estou muito feliz de ser teu amigo, de estar me aproximando mais de você e estar te conhecendo um pouco mais. Muito obrigado por estar aqui. E se você tiver alguma dúvida, escreve pra gente. Kaya Terapias. No Instagram é esse também? Tem o Instagram Kaya Terapias e tem o meu Instagram pessoal, Osmar Shantideva. Tá. Então pode procurar ele. Aqui é Pramod Oyama, meu Instagram. Fique à vontade, tamo junto aí. Um abraço.